Tenet. Vocês assistiram Tenet? Assisti. É tipo isso. Eu assisti e saí fritado do cinema. Eu falei, será que eu entendi? Será? Cara, então, visualmente, o filme é incrível. É uns caras. Tipo, o plot do filme tem uma galera do futuro que tá querendo destruir o passado. E aí o pessoal tá voltando, então a galera tá invertida no tempo, voltando em tempo real. E aí tem uma briga que é um cara do presente indo pra frente e um cara do futuro vindo pra trás. E eles estão brigando e um cara tá invertido. Cara, eu vi isso no cinema e eu fiquei assim, meu Deus, isso é a melhor cena de ação que eu já vi na minha vida. Visualmente, é incrível te deixar embasbacado e falar, cara, como que eles fizeram isso? Como é que esse cara, em vez dele derrubar o cara, ele desderrubou o cara e o cara foi pra... É um negócio muito doido. Porém, o filme é propositalmente difícil de entender. Não Nossa, é que ele Então, não é que ele é complexo, ele é muito fácil de entender. Mas o roteirista, que é o Christopher Nolan, falou assim, como é que eu faço pra deixar esse filme mais difícil de entender? Então, ao invés do cara chegar e falar assim, olha, aquilo ali é a catraca, a gente vai entrar ali e quando a gente sair, a gente vai estar invertido. Pronto, explicou. Ele falou assim, nós temos que encontrar uma porta. Algumas portas estão erradas. A palavra que você procura é Tenet. Tenet é o princípio de tudo. Cara, só fala o que tem que fazer. É pra entrar naquela porta? Então entra na porta. Entendeu? Eu tava assistindo o filme, eu senti a minha cabeça explodindo. Porque acontece umas coisas e eu falo, mas isso deve ter conexão com isso. Porque aí deve ser assim, mas aí aconteceu outra coisa, eu falo, mas não era assim, era só assim. Aí do nada fica assim de novo. Aí eu saí do cinema e falei, mano, eu entendi ou não entendi? Falei, não, eu acho que eu entendi, porque a minha interpretação foi essa e faz sentido, mas nem fudendo que os caras fizeram todo esse rolê só pra falar isso aqui. Eu saí fritado da sala. Tem um lance no filme que é o movimento de pinça, né? Que em tática de guerra, movimento de pinça é quando você cerca o seu inimigo, uma equipe avança pela frente, uma avança por trás e você cerca eles. No filme tem isso, só que com o tempo. Então, uma equipe vai do presente pro futuro, uma vai do futuro pro passado. E os dois se encontram no presente. Então, assim, tem uma galera normal e uma galera invertida voltando do futuro. Isso é um conceito muito de explodir a cabeça. Isso visualmente é maneiro. Só que, cara, é difícil de você entender os objetivos. Já que você tá propondo uma parada muito fora da caixinha, cara, deixa explícito pra gente o que é que tá rolando, qual que é a fita. O que é? O ato final do filme tem uns bagulho muito doido, tipo assim, um prédio que explode 2 vezes. Ele explode de frente pra trás, ele explode de trás pra frente também. Tem um negócio de as bombas, tipo, a galera pisa na bomba, só que é o contrário, a bomba tem a explosão e a explosão desfaz e volta pra dentro da mina. Ele andava, ele corria e sentia o vento nas costas, ele dirigia e o carro ia pra trás. Exato, aí vem a pergunta, para quê? Exato. Se você já tá vendo a bomba, por que você tá passando nela? As coisas, elas acontecem antes de você causar. Se você tá vendo que você vai passar numa bomba, mano, tá uma explosão. A explosão tá descendo e voltando. Por que você tá indo na direção da bomba, cara? Você é louco? Sabe? Então, assim, tem um monte de coisa nesse filme. O objetivo foi mais visual, né? Então, cara, tem um momento ali no final que a galera tá atirando em ninguém. É só visual. Pá, literalmente assim, ó. Pá, atirando a esmo. Nossa, velho. Esse filme me deixou muito dividido. Porque visualmente é muito legal. Essa cena que eu falei dos caras brigando, um indo pra frente, um indo pra trás, ela é muito legal porque ela repete no filme. Então a gente vê pela primeira vez e fala, quê? O que foi que aconteceu? Aí lá na frente, a gente revê essa cena pelo ponto de vista do cara que tá voltando. E aí a gente vê a luta de novo, só que ao contrário. Aí o cara que tava ao contrário, agora tá indo pra frente. E o cara que tava pra frente tá indo ao contrário. Aí alguns golpes que na primeira sequência não faz nenhum sentido, começam a fazer sentido. Tipo, tem um momento que ele pega o cara do chão e joga ele na parede. Quando você vê pelo ponto de vista do cara invertido, ele tá pegando ele da parede e arremessando ele no chão, tá ligado? Nossa, cara, esse filme é muito doido. É muito doido. O Caputino disse que nunca viu Tenet. Eu recomendo a ele e a todo mundo que tá vendo e ainda não viu. Porque de fato é um filme que você, é o que eu falei. No momento ali você não vai entender muita coisa, porque
parece fácil demais pela complexidade ou parece muito complexo e aí deixa de ser fácil. Mas você entende, vai por mim que na hora que finalizar vai fazer sentido. Então, era isso que eu tava falando. O filme, ele não é complicado. Ele é muito simples de entender. Entendeu? Ficou essa coisa de... o próprio Christopher Nolan vendeu o filme como... é difícil de entender. Você tem que ver para entender. Cara, um cara criou uma máquina que inverte o tempo. Quem entra na máquina fica invertido. A galera do futuro não tem mais nenhum recurso para viver, porque a gente aqui no passado esgotou todos os recursos. Essa galera mandou a bomba de volta para cá para explodir o passado e conseguir refazer os recursos. Mano, acabou. O negócio do avião lá, que o avião ele entra no negócio, explode tudo, só que aí volta e o cara que tava entrando lá pra explodir o avião, ele matou o segurança, só que depois voltou no tempo, o segurança era ele. Então, nossa, pior, é um rolê. Pior, porque como é que funciona a lógica do filme? Tem a catraca temporal, que é o seguinte, você tá indo pra frente, do presente pro futuro, você entra na catraca, a catraca gira, aí você sai invertido. Aí você começa a voltar do presente pro passado. Você começa a voltar no tempo. Em tempo real. Todo ao contrário. Quem tá te vendo invertido. Voltando pro passado. Pra você voltar ao normal, você tem que entrar na catraca de novo. A catraca gira, você volta ao normal. Só que no final do filme, um personagem entra na catraca, fica invertido, e aí ele entra em outra catraca pra ficar invertido de novo. Só que aí ele se corrige. Que é o personagem do Robert Pattinson. É por isso que muita gente não entendeu o final do Robert Pattinson no filme. Porque ele entrou na catraca 2 vezes. E não poderia fazer isso, porque senão ia gerar o tal do paradoxo. É por isso que no final do filme tem 2 versões dele ao mesmo tempo se encontrando. Uma resolvendo um negócio, outra resolvendo o outro. Cara, isso seria tão simples se você explicasse isso. Dá pra entender, só que você precisa, tipo, ver Fritar. com muita... cara, cinema não é isso. Cinema tem que ser diversão, cara. Você tem que se divertir no filme. Tem que acrescentar. Tem muito internet. Eu saí de lá com um QI 50 vezes maior. Nossa, cara, mas é difícil de entender. Cara, mas mesmo que você não entenda, é muito legal, cara. Tem uma cena muito foda também. Literalmente, porque Tenet é um palíndromo, né? Que é uma palavra que pode ser lida de frente pra trás ou de trás pra frente. E o filme, ele, sem dar muito spoiler, né? Ele é um palíndromo. Então, o meio do filme rola um palíndromo, que é aquela cena que ele sequestra a mulher, e aí a gente vê a mesma cena acontecendo, ela para aqui, a gente vê a cena invertida. E é um diálogo. Sacou? E aí a gente vê o diálogo... Então, depois do carro. Depois da cena do carro, que eles levam pra uma catraca maior. Que de um lado tá azul, do outro tá vermelho. Sim. Que tem o vidro. Isso, que tem um vidro entre eles. Aí que o lado de cá, o lado azul tá normal, o lado vermelho tá invertido. Não, mentira, ao contrário. O lado vermelho tá normal, o lado azul tá invertido. Aí rola esse diálogo de um cara invertido com um cara normal. Termina essa cena... Depois o filme começa a reacontecer. Exatamente. Aí ele inverte o filme começa a voltar pro início dele. Aí essa cena que você acabou de ver, você acaba de ver ela de novo, só que ao contrário. E aí o diálogo ainda faz sentido de trás pra frente, as falas. O filme ele bate, ele vai criando a história, aí chega no meio do filme, ele volta sendo contado invertido, mas dos 2 modos você consegue entender perfeitamente. Exatamente. Pô, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito legal. Foi muito bom. O roteiro, a estrutura é muito foda. Entendi pouca coisa, pra falar a verdade. Eu tenho que assistir. Então, é porque nessa parte eu tenho que concordar com o Christopher Nolan. Esse conceito de você estar invertido no tempo é impossível de explicar falando. Você tem que ver o filme pra você entender, sabe? Tipo, os 2 caras estão brigando, então se eu der um soco assim, pelo ponto de vista dele, eu tô fazendo assim. Então eu não tô dando soco. Pra eu acertar um soco no cara, eu tenho que fazer assim. Que aí, pelo ponto de vista dele, eu tô fazendo assim. Porque pra ele eu tô invertido, entendeu? Então, essa briga, os caras têm que dar os golpes ao contrário. Eles estão se batendo e ninguém tá pegando soco em ninguém. Aí eles se ligam nisso e eles começam a brigar ao contrário, dando soco invertido pra poder... Nossa, é muito legal, cara. Ele tem uma cena, tipo, logo depois que ele passa a catraca, ele vai pisar na água, assim, aí, tipo, ele pisa na poça de água e as gotas de água, em vez dela subir, ela desce.
O pássaro, em vez dele estar voando pra frente, ele tá voando pra trás. Isso é muito doido, porque quando ele vai se aproximando da poça de água, a água ao redor já começa a se mexer. Porque, tecnicamente, ele já pisou na água. Porque ele tá invertido. Então, a água volta e sincroniza com a pisada dele. Inclusive, quando essa lógica é explicada no filme, ela é explicada com uma bala. Porque os caras, tudo começa porque eles encontraram uma bala invertida. Que quando você atira, ela não sai da arma pro alvo. Ela vai do alvo pra arma. E aí a mulher mostra pra ele e fala, essas duas balas, uma tá indo pra frente, outra tá indo pra trás. Como você sabe qual que é a diferença? Aí ela só faz assim e a bala volta pra mão dela. Aí ela manda ele fazer também. Aí ele para, levanta a mão e não acontece nada. Aí ela fala pra ele assim, então, você tem que ter derrubado a bala. Sacou? Pra ela voltar pra sua mão, você tem que ter derrubado ela. Tem que estar na sua mão por algum momento. Exatamente. Pelo ponto de vista da bala, ela tem que ter caído da sua mão. Então você tem que ter a intenção de derrubar ela. Aí ela volta pra sua mão. A sua intenção tem que ser pra frente pro movimento ser pra trás. É complicado? É complicado pra caralho de entender. E aí quando o cara vira pra ele e fala assim, ô tia, eu não tô entendendo, tá difícil. Aí a cientista vira pra ele e fala assim, tenta entender não, relaxa. Só sente. Aí eu, como espectador, falei, você tá me tirando de otário. Como assim? Me explica esse bagulho direito, porra. Como assim? Eu fiquei não nesse entender? de não tentar entender e ficar, deixa. Cara, assim, o filme é muito legal, tipo, tem uma cena de perseguição muito foda, que era uma rodovia, e aí o carro tá cheio de marca de bala, o carro que eles estão. Aí como você já comprou a ideia do filme, você entende, ok, eles vão tomar tiro em algum momento, porque a bala já tá lá. A bala vai estar invertida, né? O tiro vai acontecer ao contrário. E aí começa a perseguir. Os carros que estão perseguindo eles estão invertidos, então eles estão sendo perseguidos de ré. E do outro lado da rodovia, o cara tá indo de ré, porque pelo ponto de vista dele tá indo pra frente, e ele tá sequestrando uma mulher. E ele fala, me dá a maleta. E nesse momento do filme eu falei, que maleta? Que maleta? O que você está falando? Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu não tava entendendo. Por quê? Por que esse cara quer a maleta? Que maleta é essa? O que tem na maleta? Ele tá indo pra onde? Sabe? Então, assim, o filme ele é propositalmente complicado demais. Não curti muito isso, mas se ele fosse um pouco mais didático, como o Christopher Nolan é nos outros filmes, provavelmente seria muito mais legal.